Olá a todos. Eu gostaria de trazer hoje para a nossa reflexão, né, uma passagem que está lá no Salmo 66. E diz assim: a ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Não é isso? Eu estava agora, recentemente, né, vendo alguém perguntando como ele poderia orar, de que maneira ele ia orar. Não sabia como orar, né? E ele perguntando, né? A gente pode dizer para ele que não existe assim uma fórmula padrão, né? Existe bom senso, né? Existe bom senso na sua oração. Oração é quando você conversa, né, com alguém. Orar é falar, né? Então, se você vai orar a Deus, você tem que primeiro ir com o coração puro. Pede perdão, né? Pede perdão para Deus, para que Ele perdoe seus pecados, porque Ele vai atender aquele que tem o coração puro, limpo, né? Não adianta você ir com o coração e com a mente todo sujo de pecados e querer que Deus te ouça. Porque para estar na presença de Deus nós temos que nos santificar. E nós só vamos nos santificar quando a gente estiver sem pecado. Mas o homem é pecado, né? A carne é pecaminosa. Então primeiro a gente tem que pedir para Deus nos perdoar, nos limpar, nos purificar. O salmista ainda diz, né? Sonda, Senhor, o meu coração e vê se há algum caminho mau ali. É isso que a gente tem que fazer, né? Mas muita gente ora em pensamento, né? Porque tem gente que é tímido, né? Eles acham que não sabem como orar, não é isso? Então ele só ora em pensamento, em silêncio, né? Muitas vezes no culto os irmãos ficam ali exortando, insistindo para que você fale, que você grite, fale alto. Mas a única passagem na Bíblia que eu vejo alguém orando alto e gritando e batendo no peito é quando Jesus lá chamou aquele fariseu de hipócrita lá, que ele queria aparecer para os outros. Então na Bíblia não tem ninguém gritando e falando alto, né? Jesus falando, fala alto porque eu quero ouvir sua voz. Não tem isso não. Pelo contrário, Jesus fala para você entrar no seu quarto, na sua mente que está em secreto, e falar com seu Deus em secreto. Não tem que ficar gritando nada não. Mas é assim, algumas pessoas são mais tímidas. Eles, né, vão orar ali de maneira bem discreta, não é isso? Eles acham, né, que não sabem orar discreto, que eles não sabem falar palavras difíceis, né? Isso aconteceu comigo muitas vezes. Poxa, se alguém pedir agora para me orar aqui em voz alta, o que eu vou falar? Isso passa, né? Outro dia eu falei do irmãozinho que se converteu lá no estado do Rio, quando eu trabalhava lá. E logo depois da conversão dele, antes de abrir a loja, nós nos reunimos e orávamos. E ele ficava sempre por ali, perto da loja. E quando ele estava ali, a gente chamava ele para entrar e participar da oração. E teve um dia que ele virou e falou assim, por que vocês só oram da mesma maneira? Eu ouvi falar que não adianta ficar repetindo. E a gente ficou espantado, olhou para ele e falou assim, mas como assim da mesma maneira? Vocês falam a mesma coisa, falaram ontem, estão falando hoje a mesma coisa. Tem que ser com outras palavras? Então quer dizer, a gente padroniza a nossa oração e nem percebe, né? Já reparou nisso, como você ora? Principalmente quando a gente ora, alguém pede para a gente orar em voz alta, a gente fala sempre as mesmas palavras. Aquilo ali é uma fórmula decorada, não é? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não adianta a gente ficar repetindo, Jesus já falou isso, né? Então o salmista está dizendo aí, aqui, a ele clamei com os lábios, com a língua, o exaltei, né? Então quer dizer, ele falou, né? Ele exaltou, ele passou para Deus aquilo que estava no seu coração. E lá em Salmo 66, 17 e 18 já diz, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Acabei de falar isso, você tem que estar com o coração limpo e puro, quando você se colocar na presença de Deus, para que Ele ouça a sua oração. No Salmo 139, 1,4 já diz, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. É isso. Você não precisa gritar para Deus ouvir a sua oração, né? Porque Deus sonda o nosso coração e nos conhece. Ele sabe quando a gente se senta, se deita, se levanta, dorme, vai comer. Ele percebe nossos pensamentos, né?
o trabalho, né? Quando a gente descansa. Todos os caminhos do homem são bem conhecidos de Deus. Então a gente não precisa ficar gritando para que Deus conheça nossos pensamentos. Então o que é a oração correta para Deus? Primeiro ponto, coração limpo, né? A mente limpa. Né? Nós estamos em pecado constantemente, nós pecamos dezenas de vezes por dia, irmãos. Chega diante do Senhor e fala: Senhor, perdoa meus pecados, a minha fraqueza, eu pequei contra ti. E se lembrar do pecado, confessa seu pecado para Ele. Né? Mas muitos pecados nós nem lembramos durante o dia. A gente vai pecando tanto que a gente nem lembra. Né? Então fala: Senhor, me perdoa esses pecados que você lembrava, que você não lembrava. Você fala para Ele: ó, Senhor, sonda meu coração e vê se há algo mal ali, e limpa. Aí você se chega na presença dele. Se chega na presença do Senhor, do seu Deus, e tem uma conversa franca. Eu diria até que uma conversa olho no olho. Não é isso? Como é que você vai olhar no olho do seu Deus? É você se colocar na presença dele e crer nisso. Né? A nossa fé nos diz que nós vamos chegar na presença de Deus. E coloque para Ele, exponha para Ele aquilo que está no seu coração. As suas demandas, as suas necessidades. Ou então até mesmo, né, o seu agradecimento, o seu reconhecimento que tudo que você tem vem dele. Se tiver necessidade, busca o Senhor. Clamai e responderei. Não é isso que ele diz? Né? Mas se algo de bom já aconteceu na sua vida, vá na presença dele e agradeça. Não faça como aqueles leprosos, né, que viraram as costas e foram embora. Porque o judeu ele não agradece. Porque aquele único que agradeceu a Jesus a cura da lepra foi um samaritano. Porque os judeus não agradecem. Porque como eles estão debaixo da lei, se ele cumprir a lei, ele não precisa agradecer nada. Porque ali foi o seu esforço. Foi o cumprimento da lei que deu aquela bênção para ele. Então aqueles judeus, quando foram curados, eles acreditaram que foram curados porque eles estavam cumprindo a lei. Eles estavam andando de acordo com a lei de Deus. Então eles não precisam pedir obrigado para Jesus por nada. O único que não estava debaixo da lei era o samaritano. Então ele reconheceu que o Senhor Jesus foi quem o curou. E ele voltou para agradecer. Você que é legalista aí, acha que está debaixo da lei, você sempre vai ter seu coração duro. Porque você nunca vai reconhecer a graça de Deus. Né? O esforço de Jesus na sua vida. Você sempre vai achar que o que você tem vem do seu próprio esforço cumprindo a lei. Que nossa reflexão de hoje, né, nos mostra mais um pouquinho que a gente tem que estar primeiro com o coração limpo e a mente limpa, livre, né, de todo pecado para poder chegarmos na presença do Senhor. E quando chegarmos na presença do Senhor, que a gente possa falar e expor para Ele o que está no nosso coração. Não aquela fórmula, né, decorada, né, daquela oração que a gente faz mecanicamente. Não é isso. Se você é tímido, ora baixinho, em silêncio. Entra no secreto, que é a sua mente, e fala com o seu Deus que está no secreto. Porque o único que pode entrar na sua mente e ouvir a sua oração é Deus. Ninguém mais, nem o diabo, ninguém. Tá certo? Agora, se você quer clamar ao Senhor, que clame também. Eu disse que na Bíblia, a única passagem que alguém estava orando em voz alta era aquele fariseu lá. Mas também não diz que você não possa clamar, né? Clamar é isso, clamar, falar. Que venha do seu coração. Não seja uma fórmula repetitiva, né, decorada. Porque o Senhor vai ouvir sua oração. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66, 17 e 18. Então, que a gente tenha um coração puro e a mente limpa para poder chegarmos na presença de Deus. Assim, Ele vai ouvir e vai atender suas orações. Ok? Então, essa foi a reflexão de hoje. Fiquem todos com Deus.